Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aí eu vou mostrar para vocês como é que tá aí o meu jardim. Ele ficou aí abandonado por praticamente 15 dias, sem eu poder cuidar, porque eu tava cuidando do meu gatinho. Meu gatinho já tinha 14 anos. E ele pegou uma doença muito triste, né? Esse fungo que tá andando por aí, que algumas pessoas já ouviram falar. Eu não sei repetir o nome. E esse fungo faz sair feridas pelo corpo, rosto e maltrata muito o animal. Foram 5 meses de luta com ele, cuidando dele, mas eu tenho 2 gatinhos, era ele e o outrozinho, né? Mas ele já era idoso. Ele ia completar 14 anos agora, dia 9 desse mês. Assim, gente, ele estava comigo há muito tempo, sabe? E quando eu peguei ele, porque todos os gatos que eu tive sempre foram gatos abandonados de rua, né? Então ele foi uma vizinha que morou aqui de aluguel. E a gatinha dela era de raça, mas fugiu e cruzou com um gatinho vira-lata. E ela teve 3 filhotes, sendo que 2 filhotes nasceram parecidos com a mãe. E ele nasceu aquele filhotinho, né, vira-latinha. Então ela conseguiu dar, né, os outros filhotes que eram parecidos com a mãe, né, que é de raça. E ela não conseguiu dar. E o medo que deu nela da gata cruzar, né, novamente, ela foi e operou a gata. E ela veio e me pediu se eu ficava quando ele estava com perto de fazer 2 mesinhos. Ela sabia que eu tinha 2 gatos na época, ela me pediu se eu ficava com ele. Para ela, porque a gata não poderia amamentar ele, né? Porque estaria operada e que os veterinários falaram que ela não poderia amamentar. Resultado, ela pediu para eu ficar com ele 15 dias. Passou um mês, ela não veio buscar ele. Aí quando eu fui falar com ela a respeito do gatinho, para devolver, né, o gatinho para ela, ela falou para mim assim: deixa ele aí, deixa por aí que eu vou pedir meu marido para soltar ele lá embaixo na fábrica ou botar ele na lixeira. Aí, gente, o coração partiu, né? Porque infelizmente tem pessoas que são assim. Graças a Deus ela mudou, nunca mais vi. E não sei nem como é que ela tá. Então, assim, meu coração doeu. Falei assim: não, colocar ele na lixeira não. Na época eu não tinha nenhuma condições de ficar com ele, porque eu já tinha 2 e já era puxado para mim, né? Porque é despesa, mesmo o gato sendo saudável, a gente tem despesa com ração, né? Com remedinho de vez em quando. Então, eu não poderia ter ficado com ele. Ó, gente, meu jardim como tá todo abandonado. Tá muito abandonado mesmo. Hoje que eu vou limpar aqui um pouquinho. Então, voltando ao assunto que eu estava falando com vocês, eu fiquei com ele, né? E foram 14 anos que ele ficou comigo. Sempre foi saudável. Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, que ele sempre foi saudável. A única coisa que ele tinha era uma gripezinha de vez em quando. Aí, cerca de uns 3 anos para cá, ele começou a ficar ruinzinho das vistas, meio cego, meio ceguinho. Mas tudo por conta da idade. Aí há 5 meses atrás, ele apareceu com uma feridinha no rosto. Quando ele apareceu com aquela feridinha, eu achei que era um machucadinho normal, né? E dei a ele dos remedinhos que ele já tinha o costume de tomar quando se machucava.
E só que aquilo de repente virou uma bola de pus muito grande e aquela bola estourou. Aí peguei e falei assim, vai ter que dar jeito de levar ele no veterinário. Só que assim, ele não queria deixar eu cuidar, porque ele era muito arisco. Ele, ao mesmo tempo que, né, ele era meu amor, ele era um gatinho daqueles bem arisco. Então, ele fugiu de casa, ficou uns 10 dias longe de casa, porque de vez em quando ele fazia isso. Ele dava uma fugida e depois voltava. Aí quando ele voltou, né, ele já voltou muito mal. Parece que foi até judiado, sabe? Eu acho que bateram neles para espantar ele para onde ele foi. E aí começou a minha luta, né, cuidando dele. Então foram 5 meses cuidando dele. E ele era o meu bebê. Aí eu pedia a Deus, né, que se... Aí várias vezes eu pensei em fazer eutanásia, mas ao mesmo tempo ele era bem comilão, ele gostava de comer, sabe? Ele era muito comilão. E eu falava assim, não, eu não vou fazer eutanásia, eu vou continuar cuidando do meu bichinho, como eu sempre cuidei. E fiquei cuidando dele até o fim, não fiz. E fiquei cuidando dele até o fim. E eu pedia a Deus que não deixasse que ele morresse, que ele partisse sentindo dor, em agonia. E Deus me ouviu, ele morreu dormindo. Aí todo mundo dizendo que a doença pega, que a doença é perigosa, né? Os veterinários mandam a gente, se levar algum arranhão, passar iodo. E eu assim, me cuidando, passando iodo e me cuidando. E assim, graças a Deus, eu sei que eu não peguei a doença. E ele gostava de ficar dormindo comigo, junto comigo, né? Eu tive que deixar meu quarto para ele, porque eu cuido de crianças, para não ter contato com as crianças. Deixei meu quarto para ele e fiquei esses meses dormindo no chão da minha sala. E quando foi de sexta para sábado, eu botei ele do meu lado e ele deu um miadinho à noite. Aí peguei e coloquei ele do meu lado, falei com ele, filho, vem ficar então com a mamãe. Aí botei ele do meu lado e todos os dias eu pedi a Deus para Deus me dar livramento de eu pegar a doença, mas que soltar ele na rua, igual muita gente faz, me desfazer dele, isso eu não iria fazer. E aí ele morreu dormindo, enroladinho na cobertinha dele, morreu quentinho, ele morreu dormindo. E assim as minhas plantas ficaram muito abandonadas. Algumas plantas eu perdi, porque era muito cuidado com ele, né? O paninho, eu tinha que trocar o paninho dele várias vezes no dia, lavar bem lavadinho, né? Aquele cuidado todo, cuidado com os remédios, que eram 4 tipos de remédio, que ele ficava tomando durante o dia, e tinha horas que ele não queria comer. Aquela luta com ele igual cuidar de um bebezinho, e minhas plantas ficaram abandonadas. Aí hoje foi o dia que eu consegui vir nas minhas plantas. Ele morreu de sexta para sábado. Aí vou ser sincera, sábado, domingo e ontem eu não conseguia quase que nem levantar direito da cama. Levantava obrigada, porque mexeu muito comigo, meu emocional. E hoje é que eu vim, né, mexer nas minhas plantas. Infelizmente perdi algumas, porque nesses últimos 15 dias eu não cuidei. E por incrível que pareça, teve suculenta minha que morreu por falta de água. Mas a gente começa tudo de novo, né? E aí fiquei triste por perder ele e até por perder algumas suculentas, né?
que eu tinha assim muito carinho, né, que não são muito resistentes. Então acabei perdendo algumas, o clima aqui muito úmido. Aí a gente tem que estar sempre vigiando e chovendo muito por aqui também. Então algumas até encharcaram de água, porque eu teria que ter tirado da chuva, trocado de lugar. Então tá assim, gente, novamente, né, meu jardim. Eu tava começando a colocar ele em dia e meu jardim tá novamente aí, essa bagunça. Esse matagal todo. Ainda para completar, o rapaz que capina a minha beira aqui do barranco machucou o pé, ó. O mato do barranco subiu muito, então as plantas estão sem sol. Olha, essas daí, ó, todas sem sol, todas estioladas. Mas a vida é assim, né? A gente sofre quando perde, né? Alguém que a gente ama, mesmo sendo um animal. E aí eu só queria mostrar aí pra vocês o jardim. Eu nem ia falar dele. Eu ia falar do meu jardim, acabei falando dele. E assim, uma saudade que dá na gente, né? Um sentimento. Mas agradeço a todos vocês aí pela companhia, todos vocês que acompanham o meu canal. Fiquem todos com Deus. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.